Olá você, cidadão de bem, esportista ou fã do esporte. Nós estamos aqui para a nossa estreia, primeiro episódio do nosso Trickcast, que é o podcast do canal Hat-Trick. E para começar, eu vou apresentar algumas pessoas aqui e dizer para vocês que a gente pensou assim, cara, a gente tem que começar pisando na porta. Tem que chamar um convidado de peso, um cara brabo, e a gente conseguiu, graças ao professor. Apresentar para vocês essa galera aqui que faz parte do Hat-Trick primeiro, né? Nosso querido Samuel, nosso estudante de jornalismo, também conhecido por ser estudante de Chique Chique Bahia, mas aí tá se profissionalizando, né, Samuel? Nosso querido Ayrton Hevson, que ele não gosta que digam, mas ele é sim a nossa enciclopédia ambulante, o cara que tira nossas dúvidas aqui, e cada vez mais ele tem que ficar escutando o podcast de noite para aprender as coisas por causa disso. E agora apresentando um cara que dispensa apresentação, mas a gente não pode fazer isso, né? Porque o cara é um maior campeão aí da categoria de base. A gente conseguiu trazer o rei da base aqui, o professor Darlan Borges, professor da categoria de base do FART, o cara que tem mais de 25 títulos aí na carreira, né, professor? Isso contando o FART com outros clubes aqui. E é uma grande honra ter o senhor aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Estamos aí à disposição da mesa aí. Ah, com certeza. E assim, a gente sempre busca falar de coisas relevantes, né? E a gente tem muitos assuntos interessantes. Por que a gente trouxe o professor Darlan aqui? Só porque ele é o cara da base? O cara que conhece? Vocês sabem que quem acompanha a gente sabe que o Hat-Trick tem um subtítulo ali que é o Vislumbre o Futuro. Que é o que a gente tenta fazer, que a gente tenta dar a devida importância que os atletas de categoria de base, os atletas surgindo, eles precisam ter, principalmente no Amazonas. O Amazonas é um celeiro de talentos que às vezes ficam escondidos e a gente busca dar essa... E aí a gente vai começar aqui o nosso questionamento, porque no mês de janeiro agora o FART vai participar da 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior e a gente vai abordar esses assuntos e outros aí, então fica ligado que o negócio vai ficar interessante. E assim, antes da gente começar aqui no off, a gente já estava conversando com o professor Darlan, porque a gente queria uma colinha aí, tipo assim, professor, se eu hoje... Eu vou deixar o Samuel fazer essa pergunta, pode fazer, Samuel. Se eu hoje quisesse tentar ingressar ali no futebol, na base, né? Sim, do FAST, por exemplo. O que eu precisaria para me tornar um bom jogador? Tem que treinar primeiro, né? Treinar, ser bom jogador, né? A gente contrata ali os melhores jogadores para dar base para poder fazer um grupo forte. Tem que ter comprometimento nos treinamentos. Assim, eu participei de algumas peneiras durante a minha vida, nem todas foram bem sucedidas, né, lógico. Mas existem critérios que um treinador, principalmente um treinador experiente, ele começa a adotar. Que, tipo assim, quando ele bate o olho, tipo assim, tem um critério básico que você pode falar assim, sem entregar muito, tipo assim, quando você olha e diz, esse cara que rende, esse cara eu posso trabalhar ele. Nós temos uma comissão técnica bastante competente. Só do garoto chutar na bola, a gente já sabe se o garoto presta ou não. Caramba. Só dele bater na bola, a gente já aprovou jogadores só com um toque na bola. Mas tem uns que dificilmente a gente não dá, né? Insiste, mas não dá. A gente pega os melhores aqui que tem no estádio. É porque tem aquela noção de bola, né? Eu tava até conversando com o Ayrton, que a gente tava vendo um vídeo de interclasse antigo meu, e tinha um garotinho que ele recebeu a bola, ele fintou pra cá e ele me tirou da jogada. Só de receber a bola. Ele me tirou e foi parar na frente, assim. Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Com certeza, com certeza. O garoto já tem visão, né? Dentro da pergunta que o Lucas fez, né? O senhor falou, né, sobre que tem uma equipe, né? Comissão e tudo mais. A equipe é formada... Foi você mesmo que formou a equipe? Ou a equipe é formada pelo clube, no caso o FAST? Tipo assim, por exemplo, se sei lá, acontecer alguma coisa, se você é transferido para um outro clube, você vai levar a sua equipe ou realmente a equipe que trabalha com você hoje é a equipe do FAST? Como os clubes grandes, né? Isso. Tipo assim, o Grande Flamengo, quando a gente trabalha assim, né? A gente tem várias categorias, né? Tem sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, a garotada vai subindo. Do 14 sobe pro 16, 16 sobe pro 18, mas a gente traz jogadores sim, de outros clubes. Hoje o FAST é o melhor time do estado, todo garoto hoje quer jogar na base do FAST. A gente recebe por mês mais de 100 pedidos de atletas para jogar no FAST, nas redes sociais. E a procura é muito grande, né? A gente acaba fazendo peneiras, os que se destacam acabam ingressando no clube. Outra pergunta que eu queria fazer, eu posso mandar mensagem pro FAST? Vai participar dessa peneira? Ele já tinha respondido. Tem Instagram do clube, tem Instagram. Tem que começar a treinar. É muito procurado, a rede social do clube é muito procurado. Ainda bem que eu sou jornalista. A gente fala muito, professor, sobre as vitórias, né? A gente fala, o professor Darlan aí, um cara que dispensa comentários e tudo. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco mais criteriosa.
Eu sempre costumo dizer que os momentos difíceis, eles tendem a nos ensinar mais do que os momentos de vitória, né? Existe algum momento que o senhor considera na sua carreira assim como divisor de águas? Tipo, um momento que aconteceu algo ali que fugiu do controle, uma dificuldade que o senhor teve que superar, que a partir dali mudou a situação no contexto geral? É muito difícil trabalhar com a nossa base aqui em Manaus, primeiro pela falta de apoio. E nessa categoria que a gente trabalha, 18, 19, 20 anos, a maioria dos pais já querem que o garoto trabalhe, alguns já têm filho, aí é muito difícil lidar com essa situação. A gente às vezes não precisa nem ser treinador, tem que ser psicólogo, tem que ser um pai para eles. É muito difícil contornar essa situação. Agora, por exemplo, na Copa São Paulo já teve uns 4, 5 que desistiram porque tem que ir trabalhar, tem uns que é pai, aí a mãe cobra que tem que sustentar o filho, não tem como segurar nessa situação, já que o clube não oferece muitas condições financeiras para pagar o atleta. Assim como o senhor já deve ter conhecido muitos talentos que vingaram, também deve ter conhecido muitos talentos que ficaram para trás justo por conta disso. Com certeza, muitos vingaram, mas muitos ficaram para trás por causa desses problemas aí. Jogadores que teriam possibilidade de tranquilamente jogar no profissional, né? Só nessa Copa, só agora já perdemos uns 4, 5 nessa situação. No Vinga, por causa dessa situação de ser pai, o pai não quer que ele continue com a carreira de futebol, aí cobra o filho para trabalhar, que o filho já tem que ajudar em casa, e acabamos perdendo o jogador por causa disso. Dentro disso que o senhor falou sobre questão da própria estrutura, né, do FAST. O FAST tem essa certa dominância na base já, né? Tanto que a gente vê pelos próprios números. A gente até brincou, o FAST ganha todo ano. Todo ano dá o FAST. Tem alguns colegas assim que jogaram no FAST, jogaram nas categorias de base menores, chegaram a jogar 16, 18 e tal. E aí, qual é o diferencial do FAST para as outras equipes? Né? O professor acabou de falar que mesmo o FAST tendo, mais ou menos interpretando esse lado, mesmo o FAST tendo uma certa dominância, ainda falta bastante coisas, né, para, por exemplo, evitar situações como essas, né, do atleta acabar tendo que sacrificar a carreira em troca de, por exemplo, de ter que trabalhar, ter que buscar uma outra coisa, né? A diferença do FAST para as demais equipes é que o FAST hoje tinha, né, um campo, CT de treinamento. A gente treina todos os dias. Os outros clubes dificilmente conseguem campo para treinar, não treinam todos os dias, só treinam 2 vezes na semana. A gente tem profissionais capacitados na nossa comissão técnica, pessoas experientes que já foram treinadores de profissional, como o professor João Carlos Cabalo, que é nosso coordenador técnico. Nailton, treinador de goleiro, já trabalhou em vários clubes profissionais, no Manaus, em outros clubes aí do nosso estado. Eu acho que a diferença, com certeza, é o campo para treinar e, principalmente, treinar todos os dias. Uhum. Eu acho que mais difícil do que você chegar no topo, acho que até comento com os meninos, é você se manter no topo. Com certeza. Porque eu acho que a manutenção, ela passa por até uma questão de você ter um psicológico muito bom. Porque existem diversas atividades, por exemplo, jiu-jitsu, skate, esporte em si, que o atleta ele consegue chegar ali no topo, ele se sagra campeão e logo em seguida ele decai. Por questões psicológicas ou questão, sei lá, do ambiente e tudo. Qual seria o principal fator que transformou o professor Darlan no rei da base? No cara que conseguiu, tipo, perpetuar o seu trabalho? Eu sei que existe um método, existe todo um esforço, mas o quê? Eu falei para você, é muito difícil a gente, nessa categoria, a gente tem que ser um psicólogo. Você usou uma frase que eu uso bastante. O difícil é chegar no topo, o mais difícil ainda é se manter. Muitos jogadores largam, muitos jogadores vão trabalhar, muito difícil. A gente tem que trazer outros jogadores de outro clube, aí tem que começar o trabalho todo do zero. Fomos campeão do Sub-20 com uma equipe e estamos indo para a Copa São Paulo com outra equipe. Se continua o trabalho o ano todinho, ia chegar muito bem na Copa São Paulo. Mas agora, nos últimos 3 meses, a gente tem que começar o trabalho totalmente do zero. Eu acho que o time que foi campeão, a gente tem 30% que vai para a Copa São Paulo só. Isso é muito interessante de ser dito, porque acho que as pessoas têm a impressão de que aquele time que foi campeão é o mesmo que está indo para a Copa São Paulo, mas não é o que acontece. Se desfaz o time completamente. Eu acho que no elenco que foi campeão Sub-20, a gente tinha 30 jogadores. Eu acho que desses 30, só tem 10 indo para a Copa São Paulo. E a causa meio que de desfazer a equipe é muito por conta da idade, por conta ou é por conta da situação que o senhor citou? Não, a idade é a mesma idade do Sub-20, do Campeonato Amazonense Sub-20 é a mesma idade da Copa São Paulo, mesma categoria. Só que muitos atletas largam devido à dificuldade, alguns já viram pai, outros têm que trabalhar, outros a gente dispensa porque não foi bem no campeonato. A gente analisa também não só futebol, o comportamento, o extracampo também influencia muito na hora da gente decidir quem vai viajar. De certa forma, ainda mais uma equipe, né, que é acostumada a vencer, né?
às vezes tem atletas que não sabem lidar, né? Com o fato de ganhar, né? De estar ali no topo e tudo mais, né? Então tem essa questão mesmo, né? do mental também, né? Ser analisado, o comportamento. Foi exatamente isso que eu pensei. Assistindo a final do Amazonas contra o Fast, eu até pontei com o menino já várias vezes. Assim, de verdade eu não acompanhava a categoria de base, eu parei para acompanhar um pouquinho mais e nitidamente eu percebi que o time estava mais entrosado. Era um time que se conhecia, parecia se conhecer há mais tempo, que já jogava ali, e conversando aqui eu já consegui entender que basicamente o senhor precisa fazer um trabalho psicológico de transformar aquele time numa família. Entender as peculiaridades de cada jogador, as dificuldades de cada jogador e conseguir colocar eles focados, tipo assim, nós temos que competir independente de toda essa diversidade, né? Com certeza, a gente tenta transformar esse time numa família. Já falei agora para eles que eles têm que ficar mais tempo junto. Treino somente de 2 às 4, eles têm que se aproximar mais, ficar mais tempo junto, que isso daí influencia muito, une mais o time, faz uma família. Isso aí faz até o time jogar bem. Por exemplo, a gente provavelmente vai ter que viajar na hora do Réveillon. Vamos abrir mão do Réveillon, abrir mão da família para estar viajando logo na virada do ano. Ali, com certeza, isso aí vai unir mais o time. Com certeza. Isso também é algo que dificulta algumas partes do atleta também, né? Que é a questão familiar. Alguns atletas vêm de fora, né? Alguns atletas até têm problemas relacionados com a família, né? E é exatamente isso, é muito importante a parte da família, do clube ser a sua família, né? Tanto como você falou para viagem e tal. Eu queria saber um pouquinho sobre a infraestrutura em relação do FAST com outros clubes. Como eu falei para você, né? Nessa idade é muito difícil de controlar essa garotada, mas a gente consegue. Eu sempre falo para eles que eles têm que estar mais próximos, mais junto, tem que se unir mais. Acho que a estrutura da diferença do FAST para os demais clubes, como eu falei para você, é o campo. A gente tem tinha um CT da Ubra, né? A gente encerrou o contrato agora ontem. Nós vamos a partir de agora vamos treinar no campo da Newton Lins. Eu acho que o campo faz muita diferença. Os demais clubes têm muita dificuldade em campo, em treinar. Alguns clubes treinam até em campo de barro. E hoje, quem tem o CT era o FAST e o Nacional. São os clubes que sempre chegam. Isso é muito curioso, porque assim, eu sou amazonense, já morei fora, mas eu sou amazonense, raiz. E essa é uma curiosidade que eu realmente não sabia. Tipo assim, pode parecer algo simples, tipo assim, nem todo clube tem um campo para os atletas treinarem, mas é algo que às vezes as pessoas não sabem da realidade do futebol, né, cara? Que existe uma dificuldade ali atrás da outra. Mas assim, pensando nessa questão de vitórias, o senhor é um cara que eu já falei que dispensa comentários, e quando a gente tentou entrar em contato, o senhor foi super solícito, a gente falou, professor, vamos gravar e tal. Isso passa muito na questão da humildade. Existem pessoas que vencem uma vez, que a gente vai falar mal do Rodri, tá? Porque o Rodri ganhou uma vez e acha que ele é o bambambam, que ele é o cara. Com certeza, se a gente mandar mensagem pro Rodri, ele não vai querer vir aqui, que é uma palhaçada. Não jogaria no FAST. Mas assim, eu fiquei muito grato de realmente você ter aceitado o nosso convite, porque a gente precisa realmente falar do esporte amazonense. E das pessoas que fazem a história do futebol amazonense. Porque o senhor já ganhou vários títulos e mesmo assim eu sinto que ainda tem sede de ganhar mais. Com certeza. Cada ano que passa a gente tem mais vontade de ganhar ainda. A responsabilidade aumenta mais. E a gente estava falando isso sobre os jogadores, né? A gente tá até comentando ontem que existem, assim como técnicos, jogadores que se contentam ali com o título e tudo, e não é o caso. E eu imagino que a gente vai começar a falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior aqui. Eu cresci assistindo a Copa São Paulo de Futebol Júnior, vi muitos atletas serem revelados por lá. Não adianta melhor que essa cara, eu vou falar do Neymar. Não tem como, eu tenho que falar do Neymar todo o tempo. O Neymar jogou Copa São Paulo. E eu acredito que é um desejo ali no fundo do seu coração de conseguir levar um time que consiga ter uma representatividade legal dentro da Copa São Paulo. O Ayrton estava comentando que esse formato novo da Copa São Paulo, que classificam 2, passam 2, ele possibilita que o FAST vá para as fases mais agudas e caiu num grupo que eu considero, não sei a sua opinião, que possibilita o FAST crescer na competição, né? Quais são as expectativas? O grupo, existe a possibilidade de passar de fase, né? O Botafogo é o clube grande da chave, tem um time da casa que é o Votuporanguense. Floresta não conhecemos, mas ano retrasado eles chegaram na 4ª fase. Acho que nós estamos fazendo um trabalho para chegar o mais longe possível, de fazer história na Copa São Paulo. O objetivo é chegar numa 3ª, 4ª fase. Ser campeão é difícil, mas é o sonho. É o sonho de qualquer treinador, o sonho de qualquer jogador. O importante é que a gente possa representar bem o nosso estado, né? A gente não está representando o FAST Clube, a gente está representando todo o estado do Amazonas.
essa é a sensação que eu gostaria que você tivesse. Assista o FART na Copa São Paulo, porque eles vão ser o Amazonas representando a gente lá. Eu, com certeza, vou assistir com muito prazer, esperando aí pra eles enfrentarem principalmente o Botafogo, com todo respeito aos outros clubes. E pode descer a galera lá que eu não tô nem aí. Pode descer Almada com Jesus. Vamos fazer o jogo de abertura da competição, né? Dia 2, ao vivo, para todo o Brasil. É uma vitrine pra garotada, né? Com certeza, e a gente vai ficar muito feliz de acompanhar e de fazer um reactzinho, né? A Desse... gente vai ficar mais feliz ainda se for 5x0. Sem pressão, sem pressão. É sonho. É o nosso sonho. A pergunta era dentro disso que o senhor falou, né? Sobre a questão de transmissão e tudo mais, né? Tipo, quando vai rolar, por exemplo, um sorteio. Eu até bati aqui. Quando vai rolar um sorteio, né? Acontecer um sorteio, vocês ficam meio que na torcida para pegar um clube grande, justamente para ter a possibilidade de ter transmissão no Sport TV, numa Casé TV que transmite hoje a Copinha também. Como é que é a expectativa assim? A garotada fica todos ficam ansiosos, né? A gente também da comissão, todos acompanharam o sorteio. Temos a oportunidade de pegar, como eu falei agora há pouco, o Botafogo, um clube de Série A, atual campeão da Libertadores, ao vivo no Sport TV para todo o Brasil. É a oportunidade da vida deles, né? De fazer uma boa partida, de partir para um clube grande, de iniciar ali a carreira de um jogador profissional de verdade. E de ser o primeiro jogo também é algo que possibilita sonhar, né? Porque, o cara, sei lá, joga no primeiro jogo ali, dá um embate bom, arranca uma vitória, né? Vai maior, né? Pra cima dos outros clubes. Né? O primeiro jogo sempre é o mais difícil, porque a garotada, querendo ou não, eles ficam muito ansiosos, vão ficar nervosos, mas a gente vai trabalhar essa parte aí para que dê tudo certo. Essa questão da preparação, professor, vocês vão muito tempo antes para lá? Como é que vai ser essa questão logística? Ou vocês vão chegar com um tempo um pouquinho ali apertado para treinar? Infelizmente, nós vamos chegar um dia antes do jogo lá. Nós vamos chegar dia 1º, só pode entrar na sede dia 1º e nós vamos jogar dia 2, né? Nos outros anos, a Região Norte sempre jogava dia 3, dia 4. Mas esse ano, a nossa chave caiu logo na chave 1. É a chave logo que faz a abertura da competição. E o senhor sente que os atletas ficam mais animados com esse jogo tipo, de mais visibilidade no começo? Ou não existe medo lá? Ou existe... acho que medo não é uma palavra boa de se usar, né? Não, medo eles não têm. Eles estão super motivados. Vai existir a ansiedade, o nervosismo, mas eles estão super motivados porque... É um jogo de abertura da competição, vai ser transmitido para todo o Brasil e é a oportunidade da vida deles, né? Um segredo para nós aqui, professor. Vocês estão estudando o Botafogo? Estamos estudando todos os adversários, todos. Eles estão estudando vocês. Eles estão estudando vocês. Já temos vídeos de alguns jogos dos três times, principalmente do Botafogo, que é nosso adversário. Já temos alguns vídeos. Nós estamos assistindo alguns jogos dele, já estamos estudando bastante já. Sim. Lidar com, por exemplo... se preparar para uma competição que começa em janeiro e logo antes disso tem questão de festas, né? Tipo assim, Natal, essas coisas todas. Como é que é lidar com isso, né? Como orientar os atletas a não cometer excessos nessas datas comemorativas, por exemplo, que é importante também. Muito difícil lidar com isso aí, a gente não tem controle, né? São 25 jogadores para saber onde cada um tá. Mas a garotada hoje super empolgada, a gente tem dor de cabeça sim com isso, mas eu falei para eles têm que abrir mão de certas coisas, porque é o sonho deles, é o jogo da vida deles. Tem que abrir mão do Natal, tem que abrir mão principalmente do Ano Novo, estava arriscado a gente viajar dia 31, passar o Ano Novo lá, mas vamos viajar sim dia 1º, porque só pode entrar lá dia 1º no hotel, mas a gente vai tentar controlar isso da melhor maneira possível para não ter excesso. Uma curiosidade que o senhor falou sobre a questão da montagem do elenco, né? O senhor falou que do elenco campeão amazonense desse ano, 30% vai ficar. Como é que vocês já meio que esperavam lidar com isso? Já tinha alguns atletas ali já de olho pela parte do clube para entrar em contato, chamar, convocar caso realmente tivesse essas ausências? Ou foi algo assim meio que de supetão? Não, a gente já não contava com alguns jogadores que durante o campeonato a gente não foram bem. Algumas contratações que a gente fez não deram certo, trouxemos jogadores de fora que não deu certo. E alguns foram abaixo do esperado, alguns até por indisciplina mesmo, a gente também cortou. Trouxemos jogadores de outro clube, trouxemos jogadores do Nacional, trouxemos jogadores do Librade, trouxemos jogadores do Manaus, 4 jogadores do Manaus. Queríamos 4 do Amazonas, mas infelizmente o Amazonas não quis liberar
jogador pro Fast, não sei qual foi o motivo, mas a gente tem também que valorizar a garotada que é do clube e que foi campeão, que conquistou o título, e nada melhor do que reconhecer essa garotada e levar eles pra Copa São Paulo. E a gente tem que entender a nossa qualidade também, né? Porque, pô, não é qualquer time que ganha... Não é qualquer treinador que ganha 4 Amazonenses Júnior, né? Então, mano, a gente tem que entender que do jeito que a gente tá aqui apreensivo pra pegar o Botafogo, eles também vão estar apreensivos pra buscar a gente. E, assim... Não sei se o time do Botafogo vai ver isso aqui. Vamos criar um clima hostil. Vamos criar um clima hostil. Mas isso já tem sua tática pra pegar o Botafogo? Não, melhor não falar não. A gente tá treinando, né? A gente tá treinando. Tá torcendo pro Botafogo. Não, outro. Mídia carioca aqui. Já chama o erro deles? Estamos treinando com 2, 3 esquemas aí, estamos variando. Daqui para o jogo com o Botafogo, achar o melhor esquema possível para a gente fazer uma boa partida. Mas a gente tem várias variações fazendo aí. O jogo, ele é um momento, né? Você sentiu o momento do jogo também. Com certeza. E assim, o senhor começou ali a sua carreira de treinador nos anos 2000, né? E já foi campeão. Primeiro ano já fomos campeão sub-15. Mas eu queria saber o que aconteceu antes dessa decisão. Por exemplo, o que acontecia na vida do Darlan antes dele se transformar em treinador? Porque para o senhor assumir como treinador, já ser campeão, já tinha uma experiênciazinha aí, uma táticazinha, né? Uma moral, no mínimo. Eu morava lá eu moro no campo do Penarol, lá em Petrópolis. Eu tinha um time lá, o Fluminense. Todo ano também a gente era campeão lá, nos anos 90 já era campeão, e teve uma final que o Leão Brauna, que já foi, né, já faleceu, foi assistir nosso jogo, nós fomos campeões, e ele me convidou para mim ser treinador do Fast Sub-15 em 2000, aceitei o convite, levei o meu time todinho que foi campeão no Penarol lá, e no primeiro ano já fomos campeão amazonense. Existe um treinador, porque assim, a gente que joga, eu tentei jogar, né, mas a gente que joga assim, mesmo que recreativo, a gente assiste muito highlight de jogadores que a gente gosta de ver. O treinador, ele também dá uma olhadinha nos treinadores que estão ali em ascensão? Existe algum treinador que o senhor tem, tipo, esse cara eu admiro, esse cara eu me espelho nele? Sem ser o Guardiola. Todo esse espelho no Guardiola, todo esse espelho. Mas no Brasil eu gostava muito do Tite, né? Mas o Tite não fez uma boa campanha aí no Flamengo, mas eram os treinadores que eu sempre gostei, assim, como o Guardiola e o Tite mesmo. A gente tinha críticas e elogios ao Tite sempre que a gente falou dele, né? A gente falava assim que o Tite, apesar dele não ser aquele cara de um aspecto goleador de um time, ele é um cara que pouco perde, né? Ele é uma defesa muito forte, um placar um pouco mais apertado, né? Que a gente não gostava muito, principalmente quem é flamenguista não achava muito maneiro, que a gente quer ver o Flamengo ganhar de 7, né? Mas assim, é indiscutível que ele é um ótimo treinador. E bacana saber disso. Tirando o Guardiola. Por que tu falando do Guardiola? Só porque ele tá apoiando lá no City? O Guardiola é o melhor que tem, né? Exatamente por isso. Ele já... Tu falou aí em time que pouco perde, o Fast também é um time que pouco perde. Fomos campeão invicto sub-19, campeão invicto sub-20 e campeão invicto sub-18 no ano passado. Só. Esqueça tudo. É um time que dá com mais de um ano e meio sem perder um jogo. E aí essa experiência veio assim, tipo, eu estudava, ou ela veio por osmose? Tipo, osmose que eu digo assim, convivendo com jogadores, treinando no dia a dia, entendendo como que funciona cada parte ali do time. Porque existe a parte tática e existe aquilo que você já falou que precisa fazer, que é o cara ser um psicólogo e fazer gestão do time. A gente trabalha muito a parte tática. Quem trabalha a parte tática é o professor João Carlos Cavallo, que é um baita profissional. Trabalhamos há 15 anos junto, me espelho também muito nele. É um profissional bastante competente. E todo o trabalho de campo é feito com ele. A gente tem alguns nomes que eu posso falar da base, que agora a gente está acompanhando, né? Tem o Levi, que é da base do Fast. A gente tem o Lacraia, que a gente vai descobrir o nome dele. A gente tem o Claudinho, que fez o segundo gol. Mas assim, voltando um pouquinho pro jogo da final, o Lacraia, ele entrou e fez exatamente o que ele entrou para fazer. Não foi verdade? Entrou para fazer o gol do título, né? Entrou para fazer o gol. E fez, né? O Claudinho, ele foi artilheiro do Sub-17 em 2021. Ele foi artilheiro do Sub-17 em 2022. Foi artilheiro do Sub-18 em 2023 e agora foi artilheiro do Sub-19 então, em 2024. Aquele gol não foi um fato isolado. Foi um golaço. Ele fez gol contra o Corinthians também na Copa São Paulo, né? Um garoto iluminado. Foi 4 vezes seguido artilheiro do Campeonato Amazonense. Eu gostaria de... Quando
Gostaria de me redimir com o Claudinho. Claudinho, eu não falei seu nome, desculpa, mas agora você está representado aí. Não seremos mais injustos. Não seremos mais injustos com o Claudinho. E, pra não perder o costume, abraço, Lacraia. Tamo junto. Depois pode colocar a risadinha e o coraçãozinho lá. Risadinha e coraçãozinho. Pela história que o professor contou aí, não vai faltar vezes pra citar o nome do rapaz, né? O cara tetra vezes campeão aí, tetra vezes artilheiro, né? Então... existe muito sonho na garotada de ser jogador, mas existem jogadores que eles têm uma essência diferenciada, né? Eu queria que, não sei se é possível, porque já passaram muitos jogadores na sua vida, e se você citasse um jogador assim que o senhor olhou e disse, cara, isso aqui é estranho, isso aqui é diferente, isso aqui é... Existe esse jogador? Existe vários, né? O primeiro foi o João Negão, que hoje está na Coreia do Sul, passou na base do FART, né? Passou no Sub-15 e Sub-17, depois foi para o Nacional no Sub-20. Tinha um volante muito bom no Nacional, o James, que é lá de Porto Velho, e esse daí a gente aprovou ele com um toque na bola. Foi esse que você... Um toque na bola, um chute na bola, a gente aprovou ele. Depois tornou capitão, a torcida queria que ele subisse para o profissional, mas infelizmente ele era de Porto Velho e teve que se mudar para lá, a família teve que levar para lá. Mas era um baita jogador. Era muito show. O senhor tentou ser jogador, né? Eu cheguei a jogar, né? A gente, como eu falei, eu morava lá no Penarol, o Penarol disputava o Campeonato Amazonense Infantil, Juvenil, eu cheguei a disputar o Campeonato Amazonense pelo Penarol, cheguei a treinar no Nacional, na base também, mas não vinguei. Mas aí um sucesso como treinador, Como treinador. Né? Já tinha visão muito, certo. A visão era muito grande já desde pequeno. Você jogava de quê? Lateral direito. Quase a minha posição. Tinha que correr um pouquinho, né? A gente já falou um pouco de feitos, Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas existe na vida do Darlan ali só faz um organograma ali, tipo, bom, aqui eu sou treinador, aqui eu quero ser isso aqui agora. Qual é o plano futuro do Darlan? É seguir treinando a base até um título que é o que o senhor quer ganhar ali? Qual é o plano futuro? Eu já tenho 25 anos de base, né? Já treinei algumas vezes o profissional, a Taça Amazonas 2015, que valia a vaga na Copa Verde. A gente foi campeão nesse ano, meu primeiro ano como treinador profissional. 3 vezes a gente treinou o FART Clube Profissional também na Copa Verde, né? Só que a gente foi com o Sub-20, a gente conseguiu passar de fase só uma vez. Conseguimos empatar com o Paysandu, que estava na Série B aqui dentro. Perdemos lá na Curuzu, fomos eliminados na segunda fase. Meu objetivo é treinar o FART mesmo no profissional, né? Seguir carreira de treinador no profissional. Mas enquanto não é possível, eu fico ali na base, né? Ganhando meus títulos ali, revelando jogadores para o clube. Já está na história, já está marcado na história de Manaus, do Amazonas, com certeza. Mas assim, eu queria saber qual é o jogo da sua vida? Qual foi o jogo que o senhor lembra toda vez que o senhor fala assim, um jogo muito bom, um jogo difícil, ou uma virada, ou uma jogada de mestre ali do técnico, o jogo da sua vida, existe esse jogo? Emocionante. O jogo da minha vida estava sendo, né? Contra o Corinthians, até os 35 minutos do segundo tempo, a gente ganhando de 1-0, pegamos 2 gols em 2 minutos. Mas tem outros jogos marcantes, como esse desse ano, a gente perdendo de 3-1 para o Amazonas na semifinal do Sub-20. Conseguimos empatar com gol às 46, outras 49. Esse jogo foi o jogo épico do momento, né? Porque o Amazonas era o favorito ao título, o Amazonas levou 12 jogadores nossos. Eu tive que refazer uma outra equipe, eles eram super favorito, com uma estrutura muito grande, um investimento muito grande, e a gente conseguiu ganhar o título praticamente em cima deles. Eu percebi que quando o senhor falou aí do jogo do Corinthians, deu uma... Faltou pouco. Mas como é que funciona digerir essa informação e focar no próximo passo e não permitir diminuir, na verdade, atenuar ali os efeitos no time, né? Porque, como você falou, tava indo e não foi. Assim, como é que funciona ali o depois? Eu sempre tive curiosidade de perguntar qual é o trabalho do técnico depois de uma derrota dolorosa dessa? A derrota foi tão dolorosa que no vestiário todos os jogadores estavam chorando. E eu tive que consolar todos eles, né? Querendo chorar. Também. Não, na verdade eu até chorei porque não consegui me conter vendo todos os jogadores chorando. E no dia do jogo, a irmã de um nosso atleta nosso, também faleceu. Eu recebi o telefonema do pai do jogador na hora do jogo. E ele falou para mim esconder do atleta, para ele não saber. Consegui esconder. Quando eu falei para ele no vestiário, ele também chorou e todo mundo acabou chorando junto. Eu lembro desse jogo, né? Não lembro exatamente qual foi o ano. Foi ano passado, Ano 2023. passado, né? Porque eu tava confundindo se era 2022 ou 2023, mas eu realmente lembro de ter acompanhado esse jogo. A grande diferença ali, que o senhor, a seu ver, a percepção de quem assistiu, né?
foi a questão física mesmo que certeza. fez a diferença, né? Com certeza, a gente levou poucos jogadores esse ano, 18. Tinha 2 suspensos no jogo, ficamos com 5 jogadores no banco só. Faltou pernas, 35 minutos do segundo tempo ganhando de 1-0. E o meu banco não estava no nível do time titular, já que levou pouca gente. O time cansou ali, 2 erros de posicionamento, as 2 linhas certinho. A linha de baixo, a linha de 4, a segunda linha de 4 certinho. No momento que a gente quebrou a linha, eles conseguiram fazer os 2 gols. Mas acho que a parte física... Parte física pesou muito. Acho que tu levantou isso porque permeia tudo que a gente conversou aqui hoje. Questão de estrutura, você ter um CT adequado para treinamento, porque assim... Com certeza. A gente não pode negar aqui que a estrutura do Corinthians é uma estrutura gigantesca. Os caras basicamente têm a estrutura de moradia, de salário, de tudo. Então... foi a questão física mesmo, né? Com certeza, daquele time do Corinthians, alguns subiram para o profissional. Hoje tem jogador que jogou contra nós, está na seleção brasileira. O Murilo, zagueiro, jogou. Hoje foi convocado aí na última convocação do Dorival Júnior. Está jogando lá no futebol inglês. É assim, futebol é assim. Muda rápido. Já imaginou treinar alguém que vá parar na seleção brasileira? Pode ser, né? Um dia. Pô, seria muito bacana, né? Pode acontecer um dia, né? Eu acho que a nossa maior revelação foi o Junegão, que já jogou no Palmeiras, jogou no Atlético, jogou no Corinthians, jogou na Coreia aí. Foi a maior revelação do Fast Clube. Minha revelação, né? O atleta que eu revelei foi a revelação do Fast Clube. Acho que é legal. Só que não pegou na seleção, não jogou na seleção brasileira, né? Não chegou ainda. Eu acho que é legal a gente falar do Júnior Negão, porque a nova geração, ela não conhece muito a história passada do Fast, né? Eu não posso deixar de citar aqui o pai de Samuel, que é o Puguinha, porque foi um cara que eu vi jogar quando eu era pequeno. E era bizarro o que o pai desse cara jogava. Jogava muito, era um cara diferenciado. Só que é o que a gente diz, o Amazonas é um celeiro de talentos. Ele é um celeiro de talentos. Só que existe muita coisa que precisa ser melhorada para que a gente consiga transformar esse celeiro de talentos em realidade. Né? Mudar a vida das pessoas realmente. O senhor entende que esse momento do futebol amazonense, ele é um momento diferenciado? O senhor sente isso ou é algo superficial? Ou não? Realmente o Amazonas está vivendo um momento diferente no futebol? Tá um pouco diferente, mudou, tá melhorando. O acesso aí do Amazonas foi muito importante para o nosso futebol, dá mais visibilidade. A mudança aí de presidente aí da federação, o Rosenha também dá muito apoio, inclusive vai ceder as passagens para o Fast Clube, viajar, mas ainda falta muita estrutura. Eu acho que centros de treinamentos têm que ser feitos na nossa cidade. Como conversamos agora há pouco, a maior dificuldade dos clubes, não só na base, mas como no profissional, é campo para treinar. Até o Amazonas tem dificuldade para treinar aí para a Série B. Acho que o governo do estado devia investir em centros de treinamento para melhorar mais o nosso futebol. Vou já passar para vocês, tá? Desculpa eu estar falando pra caramba aqui. É que eu sou empolgado, eu quero perguntar mesmo pro professor. Assim, a gente tem que falar disso. A gente tem que falar do investimento que precisa ser feito, porque o futebol, não só o futebol, o esporte em si, ele é uma ferramenta que resgata as pessoas. Né? Existe muita gente que, por meio do esporte, deixa de seguir o caminho errado, entende um pouco de cidadania, encontra uma família, é educado por um professor, porque assim, a gente acha que todo mundo tem estrutura dentro de casa, um pai, uma mãe que educa, que ensina tudo, mas não, existe muita gente que é educada por meio do esporte. Então você investir num time de base, você subsidiar um centro de treinamento decente, você não está só ajudando um clube a crescer, você está ajudando aquele clube a salvar a vida de pessoas e trabalhar o meio social, né? Verdade. Com certeza, né? O esporte, ele muda vidas, né? A garotada tem que praticar esporte, se não praticar esporte, vai acabar indo pro caminho errado. Mas essa parte cabe ao governo do estado, à prefeitura, fazer centro de treinamentos, botar profissionais capacitados para trabalhar essa garotada para não ir pelo caminho errado. Eu vou falar uma coisa aqui como torcedor, tá? Não existe nada mais maravilhoso do que ir para a Arena da Amazônia e entrar um amazonense no campo. A gente fica muito feliz, a gente fica muito contente. Eu posso citar aqui mais uma vez o Cocote, porque o Cocote, quando ele entrou, ele levantou a torcida no jogo que ele entrou com o Amazonas, que foi a estreia dele, que ele fez o gol. E só de você saber que é um atleta amazonense representando o seu estado, jogando num jogo de campeonato de Série B, né? Não existe, é sua representatividade. Então o povo amazonense ele ficaria muito grato com esse investimento e com mais jogadores amazonenses aí aparecendo, né, professor? Com certeza, muita garotada hoje se espelha no Cocote, é um garoto muito talentoso, né? Passou pela base do Fast Clube em 2022, em 2023, passou 2 anos lá pela nossa base. Quase que vai para o Fast agora em 2024, mas o Amazonas ofereceu um contrato maior para ele, bem vantajoso. Graças a Deus deu certo, o garoto tem um futuro aí bastante promissor.
Tá indo pra Brasília, né? Tá indo pro Gama. Só lembrando aqui. Existe essa tática de treinador de ir nos campos de várzea dar uma olhada de vez em quando? Alguns treinadores vão, eu não costumo ir. Não costumo. Eu prefiro ver jogos de outros times no Campeonato Amazonense. Por exemplo, se o Parte joga na quarta, eu vou na quinta ver um jogo, eu vou na sexta-feira. E ali eu já estou olhando jogadores de outro time, a gente faz o contato, o garoto quer vir, quer jogar no Parte, porque o Parte disputa as competições nacionais e todo garoto quer jogar uma Copa São Paulo, quer jogar uma Copa do Brasil, e a gente acaba tendo essa facilidade de trazer jogadores para o clube. Esse motivo de não ir na várzea é porque é muita loteria? Tipo assim, pode ser que aquele cara 20, pode ser que ele... De 22 escapa um, às vezes, né? Mas já é uma grande coisa, né? Já é grande coisa, escapa um. Mas a gente tenta... Quando você trabalha com uma margem de erro pequena, esse tipo de coisa é determinante justo para você montar um time vitorioso, né? Com certeza. Mas a gente... Difícil. Antigamente eu ia, mas hoje em dia eu não vou mais não. Acho que faz uns 10 anos que não vou na base. Mas antigamente eu procurava muito jogador, mas a gente procura é melhor procurar nos outros clubes. E hoje em dia os contatos chegam, né? Muito. As redes sociais do clube é bastante procurado no Instagram, do meu Instagram também, de jogadores de São Paulo. Ontem se ofereceu jogador de São Paulo, de Fortaleza, para vir jogar a Copa São Paulo. Só que não pode mais escrever jogador. Aí como é que vocês fazem? Vocês sentam, embora assistir esse cara aqui. Manda vídeo, às vezes a gente manda lá treinar. É assim. Vai captando aí os atletas. Pressão, né? Dentro disso que o senhor falou, o que eu entendi, né? O senhor vai confirmar se faz sentido. É justamente por essa questão da ambientação com o tipo de competição, né? Porque o cara vai lá jogar na várzea e tudo mais, beleza, é muito concorrido, é muito competitivo mesmo, realmente a várzea. Só que o cara jogar realmente um campeonato, né? Com regras oficiais, com medidas oficiais de campo, no gramado e tudo mais, uma ambientação diferente, uma estrutura diferente. Então, acho que é nisso que o senhor preza mais. Tipo assim, ver jogadores no ambiente ali que o FAST tá inserido e ver como é que ele lida com isso, né? Acho que é isso que o senhor pensa, né? Com certeza. A gente tem que trazer jogadores da base assim, para o clube. Quando o jogador já está no clube, a gente procura fazer com que ele não jogue mais pelada, mas é muito difícil. A garotada aqui de Manaus gosta muito de pelada, são muito viciada em peladão. Aí lá na pelada tem o bichozinho, eles vão lá por causa de 30, 40, 50 reais, acaba se contundindo. Aí o tratamento tem que ser feito pelo clube. Isso aí desgasta muito um clube profissional. Você já chegou a perder um jogador relevante, assim, por conta de... Porque eu já vi muita história de jogador que tá ali no sub-20, até em profissionais mesmo, acho que talvez tem um jogador do Manaus, eu não vou citar o nome para não me enganar e também para não ser meio que antiético falar assim, mas tipo, que também já, no tempo da pandemia, ele foi jogar várzea, então, tipo, você já perdeu jogador importante, competição importante por conta dessa situação? Vários, né? Vários. Qual é a situação que você pode falar que é mais curiosa ou mais impactante, assim? Esse atleta que você tá falando, eu posso falar o nome dele, que é o Vitinho, porque era nosso atleta também, foi meu atleta também na base, foi revelado por mim. Na minha primeira Copa São Paulo, eu estava no Nacional em 2013. Eu recebi um telefonema e disse, olha, tem jogador faltando 2 semanas para viajar, tem jogador teu aqui no CDC do Coroado jogando pelada. Eu disse, eu não acredito, ele disse, vem aqui que tu vai ver. Eu fui lá, quando eu vou chegando no CDC do Coroado, esse jogador que eu ia levar para a Copa São Paulo, ele vem saindo na maca do SAMU. Jesus. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ele se contundiu. Eu disse, tá, não vou nem falar nada, é o castigo, ficou fora da Copa São Paulo. Nossa, que tristeza. A única coisa que a gente consegue falar é que tristeza, né? Não sei se eu faria isso ou não, mas tu faria? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que eu não arriscaria minha Copa São Paulo por isso. Eu acho que minha Copa São Paulo vale mais que qualquer pelada. Com certeza. Não julgando o Vitinho. Vitinho, tamo junto. Mas assim, mas não foi o Vitinho não, que saiu no SAMU. Foi outro jogador. Foi outro já. Mas foi outro. Mas é curioso, mas tipo assim, mas tem muito a ver também pelo que o senhor falou, né? Por conta de que às vezes os clubes não podem oferecer uma certa estrutura, né? O cara tem que se dedicar e tudo mais, mas às vezes não tem às vezes tem salário a galera do sub-20, assim, alguns atletas recebem uma ajuda de custo do clube, pelo menos acho que 8 atletas estão recebendo uma ajuda de custo, não é muito, mas dá para ajudar e eles aceitam essa ajuda de custo. Agora os demais vão pra pelada mesmo. Pois é, aí que pesa, né? Essa questão de que, poxa, vai precisando ali de uma grana, às vezes a família não tem condição de estar custeando. É o que toda vez eles alegam isso, né? Mas por isso que a gente perde muito jogador da base direto pro peladão. Cara, direto peladão, né? Esse fato de a gente já tá quase finalizando aí, mas vamos... Esse fato de ser um treinador já com uma bagagem grande aí,
ajuda no respeito, né? Os atletas, eles tendem a respeitar mais, eles tendem a chegar ali com uma postura mais, eu preciso ouvir mais, ou ainda existe um engraçadinho ou outro aí que... com certeza existe, né? Existe. É muito difícil trabalhar com essa garotada. É uma geração que nunca tá errada, né? Que não aceita que a gente fale, mas eles sempre... respeita, sim. Hoje, como eu te falei, todo mundo quer jogar no Parche. Todo mundo quer jogar com o Darlan campeão todo ano. É um treinador que todo ano ganha título. A garotada quer ser campeão. Quer ser campeão, quer ganhar títulos, quer viajar. E sabe que a gente ganha título todo ano. O Parche ganha, o Darlan ganha. Eu tenho uma pergunta. Assim, eu acho que trabalhar... É uma dúvida, tá? Trabalhar com um jogador taticamente obediente talvez deva ser mais fácil. Com certeza. Um jogador assim que ele faz ali o que ele precisa fazer. Como que a gente faz para gerir um atleta diferenciado no sentido de um atleta mais driblador? Um atleta que gosta de ir para cima todo o tempo e tal. Como é que é o tratamento com esse? Até um tratamento diferente? Precisa ter um tratamento especial com esse atleta no sentido de fazer uma gestão diferente dele? A gente procura tratar todo mundo igual, da mesma maneira, mas quando a gente faz um esquema, todos os atletas têm que obedecer aquele esquema que a gente vai passar para eles. Se não obedecer, a gente coloca o outro que vai obedecer. Mas quando o cara é destaque, assim, é diferente, a gente deixa ele fazer na última parte do campo, né, no último terço do campo, deixa ele fazer o que ele quiser se for para fazer o gol, se for para ir partir para cima do último zagueiro no 1 para 1, pode ficar à vontade. Até por uma questão de confiança, eu acho, pro atleta, né? A gente estava conversando sobre a questão do Mbappé, que ele foi perder alguns pênaltis e ele foi bater o último pênalti no jogo contra o Bilbao. E aí o Rodrigo pegou a bola e o Ancelotti falou, não, dá pro Mbappé. E aí ele foi lá e perdeu o pênalti de novo, né? Existe uma linha muito tênue entre você dar confiança pro atleta e você acabar cometendo um erro, né? Com certeza. Sobre a questão do pênalti, lá no FAST a gente já sai definido dos treinos quem vai bater o pênalti. Olha aqui, no treino, certinho, não tem? Não tem. Já teve uma confusão retrasada. A gente precisava de um gol para ser primeiro colocado. E o nosso batedor de pênalti era o Claudinho. O Claudinho sofreu o pênalti e teve que ser atendido e ficou fora. Aí eu mandei o outro centroavante bater, o lateral esquerdo pegou a bola para bater. Eu falei, não bate. Ele, não, eu vou bater. Ele bateu e errou. Eu acabei dispensando ele do clube. Aprenda, hein? Dispensei. Faltava um gol pra gente ser primeiro, eu dispensei ele. Se você não bate pênalti e quer bater... Até porque ele não treinou. Não, é porque assim, a gente pode até falar do Neymar de novo, tá? Porque teve aquela questão uma vez que o Neymar quis bater pênalti e o Dorival disse pra ele não bater o pênalti, deu uma confusão danada nessa Eu lembro. Mas assim, nesse caso aí, o professor fala pra você, não bate o pênalti. Aí tu vai lá e bate e perde. Eu pedia pra sair. Fala, professor, mentira. Eu mandei ele embora. Não era o último lance do jogo, era 48 do segundo tempo. Faz o gol, a gente é primeiro. Aí ele perdeu, a gente ficou em segundo. Cara, mas é selado essa parada. Eu tenho uma experiência parecida com isso daí. Era uma final lá no Manoa. E aí a gente empatou o jogo no finalzinho. E aí eu era sub-18, tinha 16 anos, era o primeiro campeonato com elenco, era um elenco que tinha sido campeão dos jogos escolares do ano anterior, né? E aí, assim que acabou o jogo, tipo assim, o juiz apitou, já virei pro técnico e falei, deixa eu bater. Tipo assim, cara, é selado. Se o cara pede pra bater, é 70% pra dar merda. O que aconteceu lá que foi bater o pênalti, eu errei. Olha, sendo sincero que não errei pênalti, tá? Não. Eu acho também assim, nunca bateu, né? Assim, querido telespectador, você tá percebendo que o Samuel tá tentando Acabar uma vaga no FAST, né? Se o Claudinho se machucar... Ele já disse que ele acabou de falar que treina pra caramba, que não perde pênalti. Eu não falei isso não, eu falei que eu não perco pênalti. Mas, olha só, no meu primeiro jogo, no Corinthians, lá em São José, eu bati o pênalti, pô. Fui eu que bati o pênalti. Entendeu? E eu fiz o gol. A joia da base. 100% de aproveitamento, um pênalti e um gol. Não, tô brincando. Assim, falando um pouco do que a gente já tinha falado, né, sobre o que perguntou sobre as habilidades, né? E quais as características e habilidades que você procura num atleta de acordo com a sua posição, sabe? Tipo assim, ele é lateral ou ele é meio campo, você tenta achar ele o tático, habilidade, entendeu? Taticamente, habilidade, fisicamente. eu queria uma explicação. Isso a gente Eu tenho uma pergunta dentro da tua pergunta. Por que todo lateral é baixinho? Tem lateral alto, né? Eu conheço poucos laterais altos, acho que o Felipe Luiz só. Nossos dois laterais são baixos, tanto a direita como a esquerda, que vai pra Copa São Paulo. É o que tu mais procura no atleta. Tipo, um atacante decisivo, ele é importante. Mas um atacante que ele sai da área, mantém a bola no ataque
e consegue trabalhar a bola de uma forma simples, é importante pro time, né? E eu queria saber o que você mais procura no o seu maior estilo de jogo no Fast, sabe? A gente procura os jogadores que são bons jogadores. Aí a gente trabalha, explora a característica de cada um. Eu acho que, como você falou, os atacantes são decisivos. Nossos atacantes são muito decisivos. O Claudinho já foi 4 vezes artilheiro aí. Hoje tem o Marley aí, que apareceu esse ano. Fez gols decisivos na Copa do Brasil, gols decisivos na final do Campeonato Amazonense. Na sua estreia no profissional, fez gol logo no primeiro lance. Tem o Vinícius também, que já ganhou 7 títulos com a base. Foi muito importante na conquista do título, fez gol em finais aí. Eles já estão, o Vinícius e o Claudinho já tem 4 anos de clube. E os demais a gente procura as características, a gente procura trabalhar as características deles e bastante tático. Tático aqui em Manaus ganha campeonato. Realmente, eu percebo isso. O senhor tem o senhor e sua equipe, né, a sua comissão, vocês têm uma filosofia definida de estilo de jogo, de parte tática, definido, ou vocês se adaptam ao grupo que tem na mão, por exemplo, tudo mais? Ou o senhor preza mesmo por essa filosofia de vocês? A gente já vem jogando no mesmo esquema, eu acho que há 5 anos, num 4-3-3, só com um volante, um meia direita, um meia esquerda, 3 atacantes com 2 de beirada e 1 de área. As demais equipes jogam com 2 volantes, com 2 atacantes. A gente joga pra cima, joga pra frente, porque a gente treina todo dia, né? Eu acho que tá funcionando. Eu acho. Também ganhando todos os títulos, né? Você se inspira no Tá ganhando todos os títulos, não funcionando. Mas é curioso isso mesmo. Eu joguei na base só um ano, que joguei pelo Sul América em 2013. Isso que o senhor falou é muito louco, porque realmente o tático ganha jogo. Porque o senhor falou alguma coisa que é verdade, tipo assim, até isso é levado até pro amador mesmo, né, pra várzea. A maioria dos times aqui não largam 4-4-2. Exato, é o mesmo jeito, tu vai jogar em todo lugar, 2 zagueiros, 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, um de contenção, outro que sai jogando, 2 meias e 2 atacantes. Então, tipo assim, só o diferencial do seu sair do 4-4-2, eu acho que já é um passo à frente, né? A gente está no 4-3-3 há 5 anos já. Até na Copa São Paulo a gente vai no 4-3-3. E aqui faz a diferença, né? Tá, eu tenho uma pergunta aqui bem polêmica agora. A gente chegou a falar do técnico Tite um pouquinho, né? Só pra gente concluir aí a nossa entrevista antes da gente finalizar. Como é que ficaria a sua situação na questão do Tite ali? Colocaria o Gabigol pra jogar com o Pedro ou não? O Gabigol seria banco no seu time? Polêmica. Se não quiser responder, tudo bem. No meu time, É. o Gabigol não seria nem convocado. Se fosse a seleção brasileira. Caramba! Esse foi mais polêmico do que eu esperava. Pedro titular no Flamengo, Pedro titular na seleção. Absoluto. Muito mais jogador do que o Gabigol. Quais são os seus olhos na diferenciação desses jogadores? O Pedro é mais decisivo, né? O Gabigol só faz aqueles gols que a bola sobra pra ele, né? O Pedro é bom jogador, sabe driblar, tem muito recurso, compete, tem muito mais recurso do que o Gabigol. Mas só do professor Darlan falar que é 4-3-3, ele não cabe o Gabigol, porque o Gabigol só vai jogar um texto, 4-3-3 só vai jogar de centroavante. Eu falei só pra ser polêmico. Realmente. Eu acho que o Gabigol jogaria aqui no Amador, né? 4-4-2. Tá passando dos limites, né? A gente vai abrir rapidinho pra Vitória fazer uma pergunta, ela vai gritar dali, tá? Pra Vitória fazer uma pergunta pro professor Darlan. Já que vocês entraram nesse assunto, né, de jogadores que estão no cenário nacional, aí o professor já descartou o Gabigol, né, no time dele, mas o Vasco está precisando de um técnico pro ano que vem. Se pintar uma proposta aí pro professor, será que cola Polêmico demais, professor? Meu sonho, até porque eu sou vascaíno doente. Meu sonho. Agora deu pra perceber. Sonho trabalhar no Vasco. Se é o meu clube do coração. Se você, vascaíno, quer que a barreira realmente vire baile, aqui está o homem, ó. Vamos fazer uma corrente aqui. São Pedrinho. Hashtag Darlan Vasco. Fã do Pedrinho quando era jogador de futebol, jogava muito. A gente tá finalizando o nosso programa, nosso primeiro Pod Trick aí. E, cara, eu tô muito feliz com a sua presença. Muito obrigado por ter estado mais uma vez. Eu acho que toda vez que eu lhe encontrar, eu vou lhe agradecer por ter vindo. Tudo bem. Enquanto a gente se encontrar. E eu fico muito contente de trazer as coisas que a gente pontuou aqui sobre o futebol amazonense, dar exponencial por um treinador que a gente tem aqui de qualidade, porque a gente tem realmente que reconhecer as pessoas que fazem parte da nossa história. Muitos rejeitam, muitos não querem admitir, mas aqui nós temos talentos e aqui a gente sempre vai dar oportunidade dos talentos terem o seu lugar merecido. Então, parabéns, professor Darlan. Muito obrigado pela oportunidade de estar lhe ouvindo, estar aprendendo, estar brincando aqui, discutindo e entendendo um pouco mais sobre o futebol amazonense.
Eu que agradeço pelo convite, eu que agradeço em participar do programa. Espero participar mais vezes, ser convidado mais vezes, que estarei à disposição. Isso que eu ia falar. A porta já está aberta para a parte 2, final de janeiro, quem sabe com uma campanha histórica para a gente repercutir a campanha do Faixa e continuar conversando aqui. Quem porque, sabe, né? Tem muito conteúdo, né? Com certeza. Quem sabe ano que vem a gente tá lá, né? Não jogando, né? Na Copa São Paulo? Em 2026, Eu né, acho que tem uma vaga pro cara da água lá. Samuel. Não tô falando, Dá pra ir sim. não, calma. Então, cara, muito obrigado você que acompanhou a gente até agora. É Trickcast, não pode Trickcast, eu errei o nome do... É porque a gente entrou numa discussão tão grande sobre o nome Foi. desse podcast. Mas antes de a gente finalizar, a gente tem um brindezinho pra você, professor. Não é algo... A gente não conseguiu trazer uma Lamborghini, que era o que realmente a gente queria. Nem um contrato com o Vasco, mas... nem um contrato com o Vasco, o Pedrinho não respondeu a gente. Mas é um presente simples aí, mas espero que você guarde de coração, tá? Pra você que tá acompanhando a gente aí até agora, você aí que tá acompanhando a gente até agora, muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você não segue a gente nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, TikTok e YouTube, é o mesmo nome, @hattrick.br. O melhor do esporte que acontece no nosso Brasil e principalmente no nosso Amazonas, você encontra lá. Então fique ligado que sempre tem novidade e conteúdo todo dia. Muito obrigado, professor. Vamos mostrar o seu bonezinho aí. O bonezinho do... Aqui, ó. Vislumbre o futuro, que é o nosso lema. E é o que o professor Darlan mais faz. Ele Com certeza. olha os atletas e vislumbra ali um futuro brilhante para eles. Muito verdade. obrigado por E toda a professor, sua se contribuição. tiver bem ensolarado lá no jogo de estreia lá no Sport TV, bote ele lá pra... Vai ser à noite, joga, vai ser à noite. Vai ser à noite? Vai ser à Bota noite. de lado assim, pode ser uma roupa. Se você quiser garantir o seu. É isso, pessoal. Muito obrigado, abraço e até a próxima. Valeu.